Bom, pessoal, agora vamos aí então mais uma manipulação de fórmula. Dessa vez a manipulação da fórmula da área. Então tem aqui, ó, a área é igual 1/2 de B vezes H. Na verdade, quando a gente passa, quando o professor passa a fórmula da área na escola, ele não passa exatamente desse formato aqui. A gente costuma passar o quê? A área é igual base vezes altura dividido por 2. Geralmente a gente passa a fórmula nesse modelo aqui, ó, que é a mesma aqui, tá? Então, se eu 1 vezes B vezes H, vai sair BH dividido para 2. Posso, como é multiplicação, multiplico de cima, divido por 2. Então, posso colocar a fórmula nesse modelo ou nesse modelo aqui. Existe um artifício, né, para zerar uma fração quando tem multiplicação. Você eliminar uma fração, para eliminar uma fração de uma conta. Então, posso usar um artifício para eliminar uma fração. Que é o quê? Multiplicar essa fração pelo inverso dela. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2/3 e eu querer eliminar essa fração aqui, eu multiplico, ó, faço vezes 3/2. Aí eu acabo eliminando essa fração, porque, ó, em cima 2 vezes 3, 6. Embaixo 3 vezes 2, 6. 6 dividido para 6, resultado 1. E na multiplicação, qualquer número que eu multiplique por 1 vai ser o próprio número. Então aqui, ó, se eu pego essa fração 1/2 e multiplico por 2 sobre 1, se eu multiplicar essa fração aqui pelo inverso, o resultado vai ser 1. 1 vezes B é o mesmo que B. Ou 1 vezes H é o mesmo que H. Aí eu acabo eliminando essa fração aqui. Embora eu prefira fazer como foi a explicação da frações, a explicação de equações com fração. Como é que se resolve quando tem uma equação com fração? Lembram lá que eram 3 passos? Primeiro passo, MMC. Segundo passo, divisão, que era dividir o MMC pelo de baixo. E terceiro passo, multiplicação, que era multiplicar o de baixo, o resultado de baixo pelo de cima. Então assim, ó, fazendo dessa minha maneira aqui, que vai ser no final, tem que dar o mesmo resultado de lá. Vamos pegar aqui, ó, tem fração, tem uma equação, equação ou fórmula é a mesma coisa, né? Só que equação você resolve a equação só para achar o resultado. E a fórmula a gente acha esse resultado, ele faz sentido, ele tem um motivo, tem um nome esse resultado, né? Na equação a gente só considera, achei o valor da letra é tal, então é só aquela continha. E na fórmula você está achando ou é perímetro, ou é área, ou é temperatura, ou é massa, ou é velocidade, ou é tempo. Então a gente chama de fórmula. Então aqui, ó, se tem uma fração onde não tem nada embaixo, coloca-se 1. MMC, no caso, vai dar 2. Primeira parte, MMC. Segunda parte, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Opa, aqui já tem coisa errada. Tá, vamos deixar aqui. 2 dividido para 1 dá 2. 2 vezes A, temos aqui 2A. 2 dividido para 1 dá 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido para 1
2. 2 vezes B, 2B. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes H, 2H. Elimina o de baixo. E você vai trabalhar com os de cima. 2A é igual a 2B vezes 2H. Agora eu quero eliminar B. Só que o B está multiplicando. Então, para mim eliminar o número que está multiplicando, eu vou ter que fazer divisão. Então, eu vou ter que dividir esse lado por 2B e esse lado também por 2B. 2B dividido para 2B, 2B. Então assim, ó, se for por esse caminho aqui, o negócio vai ficar complicado. Então, o melhor que tem a fazer é o quê? Usar aquele artifício da fração lá, ó, para você eliminar a fração. Então, você elimina a fração multiplicando pelo inverso dela. Vamos ver como é que vai ficar? Então, eu tenho aqui, ó, A igual 1/2 B vezes H. Eu quero eliminar a fração 1/2. Para eliminar 1/2, eu vou multiplicar por 2 sobre 1. Multiplicando esse lado da conta, vou ter que multiplicar também 2 sobre 1 o outro lado da conta. Tudo que eu fizer num lado, tem que fazer no outro lado. Então aqui, ó, A, 2 vezes A, 2A. Dividido para 1, continua 2A. 1/2, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2 sobre 2. Tá, mas 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1. Então eu posso dizer que é 1B vezes H. Não preciso colocar isso aqui, ó, 2 vezes 2. Mas eu preciso colocar 1 na frente do B? Não, né? Não preciso colocar esse 1 aqui na frente do B. Então, na verdade, eu tenho aqui 2A é igual a B vezes H. Se eu quero eliminar o H, é só eu olhar o que o B está fazendo. A letra B está fazendo o quê? A letra B está multiplicando. E qual é o contrário da multiplicação? O contrário da multiplicação é a divisão. Então eu pego isso aqui, divido por B. Pego esse outro lado e também divido por B. Divide tudo por B. B dividido para B, ó, B dividido para B dá 1 e vai ficar o H. 2 letra A dividido para B. Tá, mas se eu tenho 2A, que eu não sei qual é o valor, dividido para B, que eu também não sei qual é o valor, eu não vou conseguir dividir. Então, eu não vou dividir isso aqui. Eu vou deixar só anotado aqui, ó. Pessoal, eu tenho 2 que multiplica com A e depois divide para B. Como eu não sei qual é o valor, eu vou deixar isso assim. Eu sei que se eu pegar 2 vezes o valor da área, dividido pela base, vai dar a minha altura. Nesse caso, como a letra que eu queria descobrir estava no final, e eu não vou resolver jogando para um lado e para o outro, ela continuou no final aqui, ó.
Ah, mas eu não gosto de deixar a letra no final, o que eu quero achar. Então é só inverter agora no final. A altura é igual 2 vezes o valor da área dividido pelo valor da base. Então aqui eu tenho a fórmula para calcular a área, que pode ser essa lá ou essa aqui, né? 1 vezes B vezes H, o resultado que dá, divide para 2. Se for para calcular a altura, 2 vezes a área dividido para B, que é a base. 2 vezes a área dividido pela base. Bom, aqui eu tenho duas possibilidades. Posso calcular a área e posso calcular a altura. E se o professor pedir para mim calcular a base em vez da altura? Aí eu faço esse mesmo processo, né? Tem aqui, ó, A igual 1/2 de B vezes H. Para eliminar a fração, eu multiplico pelo inverso dela. Se eu multipliquei aqui por 2 sobre 1, aqui eu também vou multiplicar por 2 sobre 1. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. 2 dividido para 1 é 2. Não precisava nem ter botado esse 1 embaixo, mas tudo bem. 2 vezes A, 2A. 1/2 vezes 2 sobre 1, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então aqui vai dar o nosso 2 sobre 2. 2 dividido para 2 é igual a 1B vezes H. Multiplica o número, repete a letra. Esse 1 aqui eu não precisaria colocar, porque é uma letra B, eu já tenho aqui a letra B. Agora eu quero separar a base em vez do H. Então a base está fazendo o quê? A base está multiplicando. Para mim tirar uma base que está multiplicando, eu vou ter que dividir por ela. Dividindo um lado da equação, obrigatoriamente eu tenho que dividir o outro lado também. Então aqui eu tenho 2, letra A, dividido para B. Não sei o valor de A, nem o valor de B. Então aqui eu não vou conseguir dividir. Eu só vou repetir aqui embaixo para me saber o que está acontecendo. Eu tenho 2 letra A dividido para B. E aqui, B dividido para B, ó, são iguais, 0. Igual aqui, ó, são iguais, 2 dividido para 2, 1. B dividido para 2, 1 também. 1 vezes H, 1H, ou simplesmente H. Só que eu fiz errado. Aqui era para mim separar o H e não o B. Então aqui, ó, aqui eu tinha feito com o B, para isolar o H. Aqui, na verdade, eu tenho que fazer com o H, ó. Porque daí aqui fica o H e aqui vai ficar o B. Não é? Porque daí, ó, H dividido para H dá 1. 1 vezes B, 1B. E aqui, 2A dividido para H, não dá para me fazer. Então, arrumando aqui, ó, vai ficar B igual 2A dividido para H. É a mesma maneira de resolver para calcular a altura. Só que aqui eu estou calculando, calculando não, né? Isolando a base.